No dia seguinte do primeiro turno, recebi uma ligação de um funcionário da empresa que tem 60 anos de idade, né? 50 e pouquinho, 60. E ele falou o seguinte pra mim, ele falou por áudio, né? Eu até fiquei comovido com o áudio dele, porque, né, uma pessoa assim, muito engajado, o cara corre e tudo mais. Ele falou pra mim, Celso, que dia triste. Que dia triste, o dia de hoje, né? Foi quando teve a notícia do segundo turno. Ele falou, que dia triste de pensar que o brasileiro votou e a maior parte do brasileiro votou no Lula, no PT. Ele fala, para mim isso é inconcebível, eu não consigo calcular. Acordei hoje e simplesmente estou encarando hoje como um dia triste. Deveria ser um dia lembrado como um dia de luto, um dia pra gente, né, refletir sobre a vida, refletir sobre as pessoas que estão à nossa volta. Porque se foi 48% para o primeiro turno para o Lula, quer dizer que as pessoas que estão à nossa volta talvez também estão votando, também estão acreditando nisso. Exatamente. E uma pergunta que fica no ar. Altair Godoy. Manda lá. Manda lá que eu vou rasgar o verbo agora. Eu vou rasgar o verbo. Onde que foram comemorar a vitória do Lula no primeiro turno? Aonde você viu? Pois é, né? Prisão. Eu falei, falar aqui o português correto. Mas assim, foram mais de 50 milhões de pessoas, né? Pelo menos os números mostram isso. Números questionáveis. Mas os números mostram isso. Então a prova está aí. Eu falei com um amigo que ele é Lula, fanático. Ele falou assim, eu não abro mão e acabou. Aí perguntei para ele se ele foi votar, ele falou que não vota porque o título dele tá bloqueado, né? Tá cancelado lá, né? Então você veja, ele não foi votar. Aí eu falei assim, mas você nem foi comemorar com seus amigos? Ele falou, não, que comemoração? Não teve comemoração. Nossa, que absurdo. Então assim, eu imagino que se fosse do outro lado, você imagina quantas pessoas não estariam, né, comemorando. Então esse debate, esse debate, ele é mais assim, como se fosse chega a ser desumano, né? Uma surra. Sim. Não, o que eu fiquei indignado, viu, Celso, Celso e Nelson, eu fiquei indignado que, assim, o pessoal não tem coragem de falar, eu vou falar. Fala, Altair. Lula, no debate, mentiu pra caramba. Mentiroso. Você acredita que ele tentou insinuar que o Bolsonaro apoiou ele no passado? Apoiou ele ali no Congresso. Ele insinuou isso ao vivo. Eu tenho diversas discordâncias com o Bolsonaro, só que dá pra ver claramente ele mente e ele nem fica vermelho. É habilidoso na mentira, né? E uma coisa que o povo brasileiro hoje tem que agradecer ao Bolsonaro é o conhecimento que o povo brasileiro tem hoje de política. O eleitor de hoje, você mencionou muito bem, Nelson, né? Não é o eleitor que votou no Lula naquele tempo. As características do eleitor de hoje são diferentes, né? O acesso à informação é diferente. Então, assim, é até mesmo inocente do PT, do Lula, né? Achar que fazendo uma campanha da mesma forma que eles faziam antes, oferecendo a tal da picanha, sabe? Falando de programas mentirosos, né? Que agregam a um volume pequeno de pessoas de Bolsa Família. Massageando o ego. Massageando o ego da população. Imaginou que isso ia sair impune e que os comentários homofóbicos, os comentários de má índole que o Lula e o petista vêm fazendo iam passar impunes. Mas o que a gente vem falando, que todo mundo fala do Bolsonaro, né? Que é o cara que fala o que vem na cabeça, né? Que não tem escrúpulos. A gente está acompanhando agora, nesse segundo turno, um Lula e um PT muito pior, com comentários muito mais maliciosos, comentários muito mais baixos. O Lula e o PT tá vindo com revanchismo, isso é um fato, né? Mas olhando o objeto de análise, por exemplo, falar vingança, né? Tá com revanchismo, ele vai colocar, vai implementar. Que palavra chique de falar, rapaz. Agora, pegando o objeto aqui de conversa aqui, que é o debate, né?
você percebe que, assim, agora vamos falar assim, dos prós e os contras que eu percebi. O Bolsonaro, ele teve momentos de muito acerto, só que naqueles 5 minutos que ele ganhou, ele trouxe questão da Venezuela lá, etc. Eu achei que ali ele poderia falar mais diretamente com os indecisos, né? Mais com o pessoal ali. Porque, tipo assim, o Lula, quando ele tinha um tempo, ele falava, né, bem persuasivo, falava de picanha, fome, vou voltar vacina. Vacina. Então, quer dizer, ele tem um discurso persuasivo. Eu imagino assim que o Bolsonaro ali, ele também tem um discurso muito forte, só que eu acho que naqueles 5 minutos ali que ele tinha, que ele teve, né, a mais que o Lula. A mais não, tipo assim, o Lula tinha acabado o tempo do Lula, ele ficou com 5 minutos. Ele poderia ter aproveitado melhor ali, acredito. Sim, mas eu vejo assim que é tanta coisa. Você imagina quanta coisa. Eu fico imaginando e vendo assim a inteligência que tem o Bolsonaro. Ele é estrategista. Uhum. Até a inauguração das pontes lá, aquelas obras que ele foi entregar. Ele demonstrou uma inteligência emocional muito grande ali, né, Nelson? Porque o Lula totalmente, em várias situações, bem descontrolado. Bolsonaro estava demonstrando bem controlado ali. É tanto conteúdo que ele tem na mão que às vezes até, né, a gente que está de fora é fácil, né? Chegar lá e olhar e falar. Você vê o Lula com tanto argumento que ele tinha nos últimos debates mesmo, ele deu até branco nele. Porque fica repetindo uma coisa ali que não tem fundamento e ele tem que fazer aquilo lá virar verdade. Eu achei genial, assim, aquela questão lá do Sérgio Moro. Bem no dia, né, do debate ali, o Sérgio Moro estava lá. Na verdade, ali, que gerar uma intimidação, né? Eu lembro do debate do Trump, que o Trump foi fazer o debate com a Hillary. Foi com a Hillary? Que trouxe várias testemunhas, várias situações ali que, de fato, deixava ela em maus lençóis. Trouxe como convidado e ficou lá no debate, lá assistindo. E nessa situação, assim, o Sérgio Moro estava lá na frente do Lula. Eu fiquei sabendo de informações de que o pessoal do PT já sabia disso. Já sabia. Então, isso não impactou tanto, né? Mas, de fato, intimida.